Pessoal, 7 horas aí. Boa noite para todo mundo. Eu vou dar mais um tempinho aqui antes de começar realmente a falar sobre um pouco sobre a matéria, sobre a disciplina. Inicialmente, eu vou falar um pouco para vocês sobre a disciplina de Engenharia e Profissão, que é a disciplina que vocês estão estudando agora. Hoje eu tinha programado para a gente falar um pouco sobre a teleaula 1 e a teleaula 2, que foram as duas teleaulas. Uma foi ontem e outra foi na segunda-feira passada. Só que eu tive um problema, uma reunião de última hora em relação às aulas práticas e não consegui preparar o material da teleaula 2. Então eu vou fazer a teleaula 1 hoje, e aí ou na semana que vem ou durante essa semana a gente faz um outro encontro para a gente discutir um pouquinho sobre o que foi dado na teleaula 2, que foi a teleaula de ontem. Eu espero que todos tenham visto a teleaula 1, que a gente vai discutir hoje, que fala bastante sobre atribuições, fala sobre competência, sobre mercado de trabalho, ou a introdução, mais ou menos, nas engenharias, né? Em todas as engenharias aí, ele fala bem. Um pouco sobre como é que vai funcionar aqui é o seguinte: todos estão mutados aí, então só eu posso falar por enquanto, e aí eu vou pedir para manter assim, porque senão a gente vai ter muita gente falando e não é interessante. Então, quando vocês têm uma barrinha, eu vou compartilhar uma tela com vocês agora. Aqui é uma tela compartilhada, provavelmente vocês estão vendo o que eu estou mexendo aqui, tá vendo o pessoal. E aqui, ó, eu tenho um botão de levantar a mão. Quando eu clico nesse botão aqui, aparece para mim que vocês levantaram a mão. Então, essa é uma forma de eu ver quem ficou com alguma dúvida ou quem quer fazer alguma colocação. Aí eu abro o microfone ou a gente conversa pelo WhatsApp, alguma coisa assim, e ver qual que é a melhor forma. É a primeira vez que eu faço esse tipo de encontro, então a gente vai aprender junto aqui. Vou esperar mais um pouquinho que tá chegando o pessoal ainda, tá ok? Mais um, Cristiano chegando. Tá com o vídeo aí. Pessoal, eu queria pedir para vocês aproveitar, para vocês, pelo que eu comecei, se não me engano, foi com o Vitor hoje, alguém, acho que foi com o Vitor mesmo que falou sobre o PTG, que já saiu a nota. Depois, se vocês puderem me dar um feedback sobre as notas, como é que vocês foram, se teve alguém que ficou com a nota ruim, se precisa de fazer algum tipo de correção e tal, para a gente não perder prazo e conseguir nota para todo mundo, nota boa para todo mundo, beleza? Então, quando vocês puderem aí me dar um feedback sobre a PTG, pode ser depois, não precisa ser agora não, isso não precisa ser tema da aula não. Vocês passam para mim e a gente vai trocando ideia. Eu sei que eu tenho quase certeza que foi o Vitor mesmo que comentou comigo. Foi ele mesmo. E o grupo recebeu uma nota muito boa, achei bem legal, interessante. Bem, esperei os 5 minutos, 7 e 5 agora. Eu vou começar então a falar com vocês sobre a teleaula 1. Vou dividir minha tela e a gente vai trabalhando assim, tá, gente? Vocês podem ir acompanhando aí pela tela de vocês. Eu só precisava saber, se alguém puder me falar no WhatsApp aí se tá ok aí o compartilhamento de tela. Vocês estão vendo aí a tela do slide? Beleza. Então, como eu falei, essa disciplina é a Engenharia e Profissão, do primeiro período, né?
e nós vamos tratar hoje sobre a teleaula 1. Inicialmente, eles fazem um histórico, explicando basicamente o que é a engenharia, né? Porque a gente pensa, se a gente está pensando em organização de sociedade, se a gente está pensando em desenvolvimento de sociedade, como a gente conhece a nossa sociedade hoje, que foi desenvolvendo até chegar no que a gente é hoje, a gente sempre vai esbarrar na engenharia. Desde o período neolítico, lá atrás, onde começou mesmo o desenvolvimento do ser humano, da humanidade mesmo, até hoje, com as super tecnologias de transferência de dados, de compartilhamento, internet, essas coisas, tudo isso sempre vai ter engenharia ligada. Mas assim, o que é a engenharia? Em si, a engenharia simplesmente é a forma que o ser humano conseguiu de transformar ações, melhorar ações da vida. Então, por exemplo, a engenharia, ela é... Acho que chegou mais alguém aqui, só um instantinho. Beleza. A engenharia, ela é desde a construção, desde a invenção da roda, por exemplo, que facilitou muito várias situações do ser humano, de transporte, até mesmo para fazer cultura de plantações e tal, até a gente pensar hoje em dia um foguete espacial que está envolvido em engenharia também no meio. Então, historicamente, a engenharia, a gente às vezes se refere, quando se pensa em engenharia, pensa em operação ou construção de alguma coisa. E isso, historicamente, é a realidade. Então, o desenvolvimento do ser humano, ele está intimamente ligado à engenharia. Se não fosse a engenharia, se não fosse a nossa capacidade de sermos engenhosos, ou seja, de transformar o nosso meio através da nossa cabeça, da nossa inteligência, nós continuaríamos sendo os nômades que existiam há milhares de anos atrás. Então, a engenharia ela está aí para isso. E aí ele faz um histórico mesmo, como eu falei, do período neolítico, período da pedra polida, que foi o começo, assim, de um desenvolvimento um pouco mais, vamos dizer, gradativo, um desenvolvimento mais fino dessa engenharia, que foi justamente a criação dos instrumentos sofisticados. Isso aí possibilitou para que a gente, como ser humano, deixasse de ser nômades, ou seja, de mudar de lugar para lugar, porque antigamente nós éramos nômades, a gente não conseguia se fixar num lugar, a gente tinha que sempre estar mudando, porque os recursos sempre iam acabando, e a partir do momento que a gente conseguiu criar esses instrumentos sofisticados, a gente conseguiu começar a fazer plantação, a gente conseguiu começar a deixar de necessitar de mudar de um lugar para conseguir algum tipo de recurso que a gente necessitava. Vou admitir que mais um que chegou. Na era medieval, começam os artesãos. A engenharia está ligada aos artesãos, né? E inicia-se o conhecimento de aritmética, porque como vocês ainda não estão tendo assim uma vivência muito grande nisso, porque ainda não estamos estudando as disciplinas de cálculo, mas a engenharia está intimamente ligado à matemática. Então, na era medieval, começou-se esse desenvolvimento de aritmética, conhecimentos de aritmética, e isso acabou possibilitando a gente a sistematizar o conhecimento, a padronizar o conhecimento. E aí, a partir do momento que a gente consegue padronizar e sistematizar um conhecimento, a gente consegue começar a passar esse conhecimento para frente. Então, por isso que a matemática é muito importante para a gente da engenharia. Por quê? Porque é uma forma da gente transformar fenômenos naturais em explicações teóricas para aplicação posteriormente. Lógico que tudo que a gente transforma, tudo que a gente pega de fenômenos naturais e transforma para matemática, a gente vai ter sempre uma margem de erro. Mas isso aí, a gente consegue. Essa margem de erro ela é tão pequena que a gente pode ter certeza que a gente pode utilizar.
Vou citar um exemplo. Por exemplo, um cálculo de uma... como eu sou engenheiro civil, eu tenho mais vivência em engenharia civil. Então, vamos dizer, cálculo de uma viga. Como que a gente conseguiu? A gente conseguiu, através da matemática, entender como que o peso se comporta numa viga e como que essa viga vai se comportar. Então, quanto de aço eu vou precisar ter nela, quanto de concreto eu vou precisar ter nela, para que ela suporte aquele fenômeno natural. Então, a gente consegue, através de um modelo matemático, entender como que um fenômeno natural acontece e combater esse fenômeno natural, que nesse caso é o peso. Passando para a Idade Moderna, inicia-se as construções navais e o transporte terrestre. Isso aí acabou possibilitando o iníciozinho do que a gente fala muito da globalização, que é a ligação entre os países, as culturas, os povos. Sem construção naval, sem o transporte terrestre tão desenvolvido, nós vivíamos muito isolados em sociedade. As sociedades eram isoladas, então os conhecimentos eram isolados. A partir do momento que começa a ter uma expansão de comunicação, uma expansão de conhecimento, as pessoas, o ser humano conseguiu um boom de inovação, que é o que a gente vê agora. Vou passar aqui um pouquinho. Se a gente já chegar no século XXI, aí, por exemplo, a gente tem um aumento vertiginoso da velocidade de pesquisa no século XXI. Por quê? Porque a gente tem a internet hoje. Então, o cara que está lá, vamos trazer para a nossa realidade, bem atual. O cara que está lá em Wuhan, lá na China, anteriormente, ele começa uma pesquisa científica lá, se não tivesse a internet, para essa pesquisa sair de lá e chegar no Brasil, a gente teria um tempo grande, porque teria que vir ou teria que vir fisicamente, ou de alguma forma, mas com o desenvolvimento dessas tecnologias, a gente consegue que seja praticamente na mesma hora. Então, esse é um ponto da engenharia muito interessante. Ele promoveu, os engenheiros promoveram essa possibilidade de comunicação praticamente instantânea. A gente também esbarra que a engenharia tem uma ligação íntima com a necessidade de segurança e de recursos bélicos. Inclusive, existe um engenheiro que é chamado de engenheiro de fortificação, que está bem ligado a isso. Então, na nossa história, todo mundo sabe que a história da humanidade é pautada em muita guerra, muita disputa, muita batalha, muita morte. Então, a engenharia tem esse lado também. A engenharia proporcionou desenvolvimento bélico de armas, né, de todos os sentidos, e também a parte de segurança, que são as fortificações, os fortes, esse tipo de coisa. Partindo para a Revolução Industrial, a gente tem a criação do motor a vapor e vários outros instrumentos. Mais um boom de inovação da humanidade. Então, vocês têm que entender que em todas essas etapas que eu estou passando, desde lá de trás, da criação da pedra polida lá, de instrumentos, desde a criação da descoberta do fogo, conseguir-se fazer fogo, até a gente chegar aqui na internet, na ponta da tecnologia, a gente tem engenharia envolvida. No século XX, é a era das telecomunicações, engenharia das telecomunicações e informática, engenharia da computação, esse tipo de coisa. Também foi um crescimento rápido, principalmente no final da década de 70, década de 80, década de 90, um desenvolvimento muito rápido nessa parte de telecomunicação e de informática. No final dos anos 90, quem viveu, as tecnologias se tornavam obsoletas praticamente diariamente. Então, um computador que ele era lançado hoje, daqui a um mês, já tinha um computador muito, muito mais desenvolvido que esse. Então, foi um problema sério para os engenheiros, porque estava no crescimento,
os componentes estavam se desenvolvendo muito rapidamente, então teve que até que fazer algum tipo de frear esse desenvolvimento para que essa tecnologia não ficasse tão obsoleta tão rápido. E o século XXI, que é a era das descobertas, e o aumento vertiginoso na velocidade das pesquisas, impulsionado principalmente pela internet. Foi o que eu falei. Se a gente tem, a engenharia está intimamente ligada à pesquisa científica. Inclusive é uma área que, não lembro se você, quem estava na minha aula inaugural, eu falei sobre isso. É uma área muito interessante da engenharia, a pesquisa científica. Então, se a gente tem possibilidade de compartilhar informação basicamente instantânea, a informação que a gente cria aqui agora, a gente instantaneamente consegue mandar para qualquer lugar do mundo, a gente consegue trabalhar em equipe com o mundo inteiro e, a partir disso, desenvolver pesquisas muito mais rapidamente do que há 50 anos atrás, vamos dizer. Que não é tanto tempo, 100 anos atrás. Um exemplo, a gente pode pegar a gripe espanhola, que foi do século XX, 1918, se não me engano, perto do final da Primeira Guerra Mundial. O tanto que devastou e que matou muita gente, talvez a gente até ultrapasse a quantidade de mortes hoje, mas acredito que proporcionalmente não vamos ultrapassar. Mas naquela época não existia essa possibilidade de pesquisa científica que existe hoje. O ser humano era o mesmo, a capacidade de raciocínio era a mesma, mas não existia comunicação entre os pesquisadores. Chegou mais um aqui. E no Brasil, a gente tem alguns marcos muito importantes da engenharia. No período colonial, quando éramos colônia ainda de Portugal, chegaram os engenheiros para a construção de fortes, igrejas e edificações em geral, mais uma vez ligada à questão dos fortes e edificações em geral, ligada à segurança, né? Porque a história do Brasil ela é marcada de muitas e muitas, principalmente no período colonial, muita tentativa de holandês, francês, inglês de tentar chegar aqui e pegar um pedaço de terra para eles. Então, tiveram que vir muitos engenheiros para cá. Lógico que não eram engenheiros como no sentido da palavra que a gente pensa hoje, mas eram engenheiros para construir esses fortes de segurança, com canhões, para conseguir defender principalmente o nosso litoral. E como o segundo marco muito importante em 1810, que foi a fundação da primeira escola de engenharia do Brasil. Aí já com um desenvolvimento mais científico mesmo, com ar mais científico, já era uma escola de engenharia. Era uma academia militar e foi fundada por Dom João VI. 1810 é logo depois que a família real chegou aqui no Brasil. Ela saiu de Portugal, se não me engano, em 1807, chegou aqui em 1808, e em 1810 eles já fundaram a primeira escola de engenharia. Provavelmente porque eles viram a necessidade de desenvolvimento científico aqui, porque provavelmente era tudo muito precário, não tinha basicamente nada, tudo que vinha, tudo que era conhecimento precisava vir de Portugal. Então, quando eles chegaram aqui, eles viram, né, onde é que eles estavam se metendo, eles falaram, não, vamos ter que fazer uma academia de engenharia aqui, porque a gente precisa formar gente aqui para melhorar. Tanto isso, esse foi uma das melhorias que quando a família real chegou, que o Dom João VI fez aqui no Brasil. Fez algumas outras também, criou várias outras coisas. E 100 anos depois, em 1933, foi regulamentada o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e agrimensor, pelo decreto número 23.569. Um instantinho aqui. Esse decreto aí, ele regulamentou justamente o exercício dessas profissões.
Engenharia e arquitetura ainda é, obviamente, muito ligado. As profissões são muito ligadas, elas se. Espera só um instantinho aqui, porque eu acho que. Não, peraí. Vocês não estão vendo aí, não? Tá aqui ainda? Peraí, então. Tô falando aqui, gente, passando os slides, vocês não estão vendo nada. Peraí. Vou passar por aqui, então, ó. Agora vocês estão conseguindo ver o que tá passando aí? Então tá, ó. Eu tô falando aqui e vocês não estão vendo. Fica difícil, né? Então eu vou por aqui, ó. Depois eu vejo como é que funciona. Bem, aqui os slides é basicamente o que eu estava falando para vocês, ó. O histórico da humanidade, a engenharia no Brasil, que é onde a gente estava aqui agora. Então, como eu estava falando para vocês, a engenharia e a arquitetura, elas são profissões que sempre foram muito ligadas. Até hoje, elas são profissões que são extremamente ligadas uma com a outra. O melhor amigo do engenheiro é o arquiteto, o melhor amigo do arquiteto é o engenheiro. Só que antigamente, a gente era basicamente a mesma profissão. A engenharia e a arquitetura. Por quê? A gente, inclusive, era do mesmo conselho. O CREA, antigamente, era Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Hoje em dia, não. Hoje nós somos separados, somos profissões separadas. O conselho que regulamenta a engenharia é o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E o conselho que rege a arquitetura é o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Mas antigamente, vocês podem até ver aí, inclusive o decreto que regulamentou as profissões, ele regulamentou as profissões de engenheiro, arquiteto e agrimensor. Agrimensor é ligado basicamente a levantamento topográfico, a questões mais amplas, projetos de urbanismo, esse tipo de coisa. É um tipo de engenharia também. Então, passado o histórico, nós entramos aqui nas atribuições. O que são atribuições? Atribuições são, pela definição aí, ó, direitos, poderes e privilégios concedidos pela legislação, ou seja, por uma lei, aos engenheiros ou outros profissionais, mas vamos nos prender à engenharia, para desenvolver suas atividades e funções. O que é atribuição, então? Eu, como engenheiro civil, por exemplo, formado, todo mundo que vai formar engenharia civil, vou dar esse exemplo, nós temos atribuições da engenharia civil. Então, a pessoa que estiver fazendo engenharia elétrica, ela vai ter atribuições de engenheiros elétricos. Isso tudo está. O CONFEA, que é o Conselho Federal, regulamenta isso. Então, por exemplo, eu, como engenheiro civil, não posso assinar um projeto, não posso ser responsável técnico por um projeto, por exemplo, de uma subestação de energia elétrica. Ou eu não posso ser responsável técnico por uma linha de transmissão elétrica. Deixa eu ver no Vitor falando comigo aqui. Então, mas faz favor, quando eu coloco na exibição aqui, ó, eu acho que para de passar para vocês, ó. Dá o feedback aí no WhatsApp, faz favor. Depois eu mando os slides também. Então, a atribuição é justamente isso, é onde a gente pode atuar.
o engenheiro eletricista, por exemplo, ele não pode assinar um projeto de um prédio de 10 andares. Existem atribuições que são em conjunto. Por exemplo, engenheiro agrônomo pode ser responsável técnico pela construção de um barracão, por exemplo, num determinado local. Isso ele tem são atribuições em conjunto. Ele tem a mesma atribuição que o engenheiro civil. Só que elas são limitadas. Por quê? Para que justamente cada um fique no seu quadrado. Cada um faça o que ele tem atribuição de fazer, o que ele estudou na faculdade e tal. O interessante para a gente sempre manter na nossa cabeça é a diferença entre atribuição e competência. Porque podemos ter atribuições, mas às vezes não temos competência. Eu vou citar um exemplo, que é o exemplo que eu sempre falo. Cálculo estrutural. Nós temos cálculos estruturais extremamente complexos de se fazer. Por conta da arquitetura, por conta da forma, por conta da carga. Então, se a gente tem atribuição, quem sai da faculdade de engenharia civil tem atribuição legal, ou seja, ele tem respaldo legal de uma lei que permite ele assinar qualquer tipo de edificação, qualquer um, seja uma casa de 2 pavimentos até um prédio de 30 pavimentos. Ele tem atribuição para isso. Só que se ele não tem a competência para isso, por exemplo, esse caso de um prédio de 30 pavimentos, por exemplo, se ele não tem competência, ele pode, inclusive, se ele errar por alguma forma, ele pode, inclusive, receber uma punição pelo conselho. Por quê? Porque ele não tem competência para aquilo. Ele deveria ter feito uma pós-graduação, ele deveria ter estudado mais, feito uma especialização. Então é muito importante vocês terem na cabeça o que é atribuição, que é legal, que a atribuição ela é regida por uma lei, e competência, que é mais voltado para bom senso mesmo. É você, espera lá, eu tenho competência para fazer esse serviço? Se você não tiver, ou você se especializa e passa a pegar o serviço, ou você faça parcerias e comece a desenvolver com outros profissionais que tenham competência para desenvolver aquilo ali. Importante, a atribuição é legal. Então, se você tem competência e não tem atribuição, você também não pode fazer. Que às vezes acontece muito no nosso mercado de trabalho. O que acontece muito? Se vocês já tiverem passado no mercado, alguma coisa assim, já tiverem conhecimento do mercado de trabalho, às vezes acontece o quê? Uma pessoa não tem atribuição, mas ela sabe desenhar, por exemplo. Um projeto arquitetônico simples. O cara sabe mexer no AutoCAD, ele sabe desenhar, ele sabe fazer as coisas, mas ele não tem nenhum curso. Ele tem a competência, ele sabe fazer. De uma forma ou de outra, ele conseguiu, através de conhecimento empírico e tal. Só que ele não tem atribuição. E aí entra uma parte muito perigosa da engenharia, que são engenheiros que têm atribuição e assinam projetos que não são deles. A gente chama de canetinha de ouro esse pessoal. Então, muito cuidado, porque a partir do momento que vocês assinam, vocês se tornam responsáveis técnicos por um projeto, por um serviço, por uma construção, por qualquer tipo de coisa, vocês são responsáveis pelo que está ali. Sempre lembrem-se que o papel aceita tudo, mas o que está no papel, o que está no projeto, ele vai ser executado posteriormente. Então, se você faz uma coisa que você ou não tem competência para fazer, ou que outra pessoa fez para você e falou que está certo, a partir do momento que você emite um RT, que eu vou falar agora um pouco o que é, e se torna responsável técnico, não interessa legalmente se foi A, B ou C que fez, ou se você não tem competência. Você assumiu aquela responsabilidade. Então, se por um acaso acontecer alguma coisa com esse produto, com esse serviço que você prestou, você é responsável legal por aquilo ali. Então, trocando em miúdos, se você ou não tem competência, ou assinou o projeto de uma edificação que outra pessoa fez, um projeto estrutural, e cair,
você responde como responsável técnico. Essa lei 5.194 é o regulamento do exercício da profissão de engenheiro e arquiteto, 1966. Isso aí, como eu falei antigamente, ainda quando era junto arquitetura e engenharia, no mesmo conselho e tal. Então, essas são atribuições. Voltando a falar, só para ficar bem claro, diferenciar sempre atribuição e competência. É importante você sempre ter os dois para conseguir desenvolver o serviço de uma maneira correta. Como foi falado ali, o CREA, que eu falei agora há pouco. O que é o CREA? O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o nosso conselho, é ele que regulamenta a nossa... estadualmente, é ele que regulamenta a nossa profissão. Então, o CREA tem vários braços de atuação, desde fiscalização de obra, emissão de alvará para você ter o alvará na prefeitura de construção, você tem que ter o aval do CREA. Então, o CREA é esse conselho. E o CREA, ele é a manifestação estadual do CONFEA. O CONFEA é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Então, a instância superior, a instância superior é o CONFEA, que é federal. E a instância abaixo do CONFEA são os CREAs. CONFEA existe só um. CREA existe, em cada estado tem um CREA. Tem CREA Espírito Santo, CREA São Paulo, CREA Minas, CREA Bahia, CREA Rio Grande do Sul. E para você trabalhar, por exemplo, se você formou aqui, você se credenciou, depois que a pessoa se forma em engenharia, qualquer uma delas, ele tem que se credenciar ao CREA para poder começar a trabalhar prestando serviços que necessitam de ART. Então, se você se credenciou no CREA do Espírito Santo, mas surgiu uma oportunidade de você ir trabalhar em Minas, por exemplo, você tem que solicitar uma... Você não paga duas anuidades, você tem que solicitar uma autorização para que o seu registro do CREA aqui passe a valer também lá em Minas. Isso é muito comum, tá? Você prestar serviço em outros lugares. O CREA tem uma anuidade, e aqui no Espírito Santo gira em torno de R$500 anuais. Só que o bom é que a primeira você tem 90% de desconto. Então... E o CREA tem, basicamente, assim, para o nosso serviço, o CREA ele presta todo o suporte que os engenheiros precisam. Então, você vai achar lá no CREA, você pode entrar em contato e tal. E a gente precisa, o que a gente usa muito lá são as ARTs. O que a ART significa? A sigla de Anotação de Responsabilidade Técnica, e todo serviço de engenharia precisa de um ART. Então, por exemplo, eu fui contratado para fazer um projeto de segurança contra incêndio e pânico de uma edificação qualquer. Eu preciso fazer um projeto de incêndio e pânico de uma edificação qualquer. Eu vou fazer um projeto, vou desenhar onde que precisa ficar os extintores de incêndio, como é que funciona o sistema de hidrante e mangotinho, saída de emergência, tudo eu vou precisar colocar nesse projeto. E é um desenho. Simples. Se eu pegar esse desenho e entregar lá no Corpo de Bombeiros, ele pode estar completamente correto. Só que se eu não tiver essa ART desse projeto, não serve de nada. Por quê? Porque não tem como vincular quem fez o projeto ao projeto. Entenderam? Então, essa anotação de responsabilidade técnica é justamente isso. É uma forma... Beleza. É uma forma de vincular quem fez o serviço com o serviço. Então, quem fez o projeto com o projeto. E aí, lá no CREA, a gente faz isso tudo, hoje em dia, tudo online. Você gera RT online, você gera o boleto online, paga tudo online. E isso aí é uma forma de você ter segurança, tanto o profissional ter segurança, porque ele vai estar respaldado por uma anotação de responsabilidade técnica. Essa ART ela é assinada tanto pelo profissional quanto pelo cliente.
Então, isso quer dizer que o cliente tem noção de quem está prestando serviço para ele é aquela pessoa mesmo, é aquele profissional. E para o cliente também é uma forma muito boa de se resguardar. Se houver algum problema de funcionamento ou até de ruína, ou o que seja, ele tem uma forma de mostrar legalmente quem é que foi responsável por aquele serviço, por aquele projeto, por aquela construção. Existem vários tipos de ART, mas basicamente ela é separada em grupos de ART de elaboração de projeto, execução. Elaboração de projeto é, como o nome diz, né? Elaboração do projeto. ART de execução é quando eu pego um projeto, de qualquer área de engenharia, seja um projeto estrutural, seja um projeto de subestação, seja um projeto, qualquer projeto, e executa aquele projeto, tira ele do papel e transforma em realidade. Então, quem fez isso, por exemplo, no caso da engenharia civil, quem tirou o projeto do prédio do papel e subiu ele fisicamente, ele também gera um ART de execução de projeto. E tem ART de laudo, tem ART de consultoria, tem vários tipos. E tudo lá no site do CREA tem como você fazer lá. Deixa eu ver aqui mais o que eu preparei aqui para vocês. Sim, aqui a gente tem uma cara, só coloquei uma cara para a gente ver do site do CREA. Aqui a gente tem, aqui nessa parte que está desfocada aqui, ó, porque para resguardar os clientes, são os meus clientes, são as minhas RTs, as últimas cadastradas. Aqui na parte esquerda, eu tenho tudo que eu posso fazer em relação no site do CREA, no serviço online do CREA. Então, ART, livro de ordem, que é um livro que a gente tem que fazer qualquer tipo de prestação de serviço que a gente faz, execução de obra, por exemplo. A gente vai fazer execução de uma pavimentação, vamos dizer. Então, a gente tem que acompanhar, tem que tirar foto, tem que conferir qualidade para dar o aval, para medir depois, para pagar. Então, isso tudo gera um material que a gente chama, que é justamente esse livro de ordem. A gente coloca tudo ali e, a partir disso, a gente gera uma outra situação, que eu até esqueci de colocar, mas agora eu me lembrei que eu vou comentar com vocês também, que é o chamado acervo técnico. Então, a partir do momento que a gente executa alguma coisa, a gente, por exemplo, executa uma pavimentação, acompanha, estuda, faz o livro de ordem, tudo certinho, a gente gera um acervo técnico. Ou seja, a gente, como profissionais, a gente tem como demonstrar legalmente, a gente tem como demonstrar para qualquer pessoa e qualquer órgão que a gente é capaz de realizar aquele serviço. Então, esse acervo técnico é muito, muito solicitado em licitações, por exemplo. Você vai ter lá no edital da licitação, que são obras públicas, você vai ter no edital da licitação assim, o engenheiro civil, o engenheiro precisa ter acervo técnico de tal serviço, tantas horas. Então, aí, a partir do momento que você tem esse acervo gerado pelo CREA, você se torna capaz, hábil de participar dessa licitação. Mais a RT de vinculação e tal, alteração cadastral, votação. Inclusive, nós vamos passar por uma votação do nosso CREA. O presidente do CREA vai mudar novamente agora. A votação vai ser em julho agora. E aqui no outro canto direito aqui, ó, tem os meus dados, alguns informativos falando sobre cancelamento de RT. E aqui, avisos, vínculos e atribuições. Aqui é que a gente vai saber onde que a gente pode trabalhar. Então, ó, as minhas atribuições são engenheiro civil, artigo 7 da resolução 218/73, parece, do CONFEA. Se vocês pesquisarem essa resolução e derem uma olhada no artigo 7, deixa eu fazer isso aqui. Só um instantinho.
eu abrir ó, compartilhar a tela novamente com vocês aí. Com as resoluções, ó. É a resolução de número 218, de 29 de junho de 1973. Então, aqui fala que o CONFEA resolve o exercício das profissões de engenharia. Então, vocês lembram que lá no meu CREA era artigo 7º. Então, eu venho aqui no meu artigo 7º e vejo. Compete ao engenheiro civil ou engenheiro de fortificação e construção desempenho das atividades de 1 a 18 do artigo 1 dessa resolução, referentes a edificações, estradas, pistas de rolamento e aeroportos, sistemas de transportes, de abastecimento de água e de saneamento, portos, rios, canais, barragens e diques, drenagem e irrigação, pontes e grandes estruturas, seus serviços afins e correlatos. E eu venho aqui no desempenho da atividade 1 a 18, então quer dizer que eu posso fazer da atividade 1, que é supervisão, coordenação e orientação técnica, até a atividade 18, que é a execução do desenho técnico. Então eu posso fazer isso tudo aqui, estudo, assistência de consultoria, direção de obra, tudo, desses serviços que estão no artigo 7º, dessas atividades aqui, ó. Então aqui tem para tudo, ó, engenheiro cartógrafo, engenheiro agrônomo, agrimensor, engenheiro aeronáutico, engenheiro arquiteto, aqui que tem alguma discussão, tá, gente? Porque como a arquitetura agora tem um conselho próprio, isso aí eles estão em discussão. Engenheiro eletricista. Então tá tudo aqui. Se vocês que tiverem alguma dúvida sobre em que área vocês vão poder atuar, é só vir nessa resolução aqui do CONFEA que vocês vão poder descobrir certinho. Voltando aqui. Opa. Então essa é a cara do site do CREA-ES que todo mundo aí almeja desesperadamente conseguir, né? Passando, deixa eu ver se tem alguém que fala alguma coisa. Bastante, galera. Beleza. Continuando aqui, falando um pouco de outras resoluções do CONFRE... não, já está até aqui, eu nem precisava ter ido lá ver, viu? Resolução número 218, de 73, do CONFEA, que dá as atribuições. É justamente aquela atribuição aquela resolução que eu acabei de mostrar para vocês. Existe um anexo 2 da resolução número 1010, de 2005, que refere-se à extensão das atribuições. Dá para dar uma olhada lá também se tem alguma extensão de atribuição para cada uma das engenharias. E a resolução número 1048 de 2013 traz mais detalhes das atribuições gerais dos engenheiros. Essa parte de atribuição, gente, quem não trabalha na área, quem nunca atua na área, às vezes fica meio perdido assim, mas quem atuou já viu. É muito confuso, porque às vezes a gente se depara com uma demanda que às vezes a gente não sabe se a gente pode assinar aquela demanda. Então, sempre que houver dúvida, procura essas resoluções, procura o CREA, que ele está lá para isso, e tira a dúvida antes de fechar o contrato e antes de gerar RT. Porque se, por exemplo, eu como engenheiro civil gero uma RT de projeto elétrico de alta tensão, eu vou tomar um processo do CREA, porque eu não tenho atribuição para isso. É um processo sobre... Não me lembro, não recordo o nome. Mas eu tô fazendo uma coisa que eu não tenho atribuição legal para fazer. Então é um perigo, você pode tomar multa, pode ter o CREA suspenso. Então, assim, se for uma coisa assim, normal, que você sabe que você tem atribuição, beleza. Agora, se for uma área que seja... Porque, por exemplo, como engenheiro civil, eu tenho algumas atribuições de projeto elétrico, por exemplo, e de execução de projeto elétrico. Mas é só baixa tensão. Então, às vezes você fica, mas então é melhor procurar antes de fechar o contrato, antes de
fechar o serviço e fazer, procurar saber através do conselho do seu CREA se você tem atribuição para aquilo. Agora falar um pouquinho para vocês sobre o mercado de trabalho. Alguns dados. O engenheiro hoje em dia é o terceiro profissional mais escasso do mundo, engenheiro em geral. No Brasil, a gente tem 6 engenheiros por 100 mil habitantes, e o ideal seria uns 25 engenheiros para 100 mil habitantes. A gente às vezes olha essa colocação e fica assim, mas não é possível, a gente vê tanta gente, mas é porque tem falta desse profissional. Profissional qualificado, tá, gente? Porque muita gente, às vezes, no mercado não tem qualificação, não estudou necessariamente, e aí chega no mercado muito cru. Por isso que é importante vocês terem uma boa base teórica, estudar muito na faculdade, fazer estágio, para que vocês ganhem competências para desenvolver o serviço do engenheiro. A remuneração, ela é regulamentada pelo CREA, pela lei... Agora, você sabe, eu não lembro, não sei se é CREA ou se é CONFE aqui, mas ela é regulamentada por uma lei, 4.950, de 66, e jornadas de 6 horas diárias, 6 salários mínimos. Cada hora adicional é um salário mais 25%. Então, por exemplo, se eu tenho 8 horas diárias, eu vou ter 6 salários referentes a 6 horas, e cada hora excedente eu vou ter um salário mais 25%, ou seja, 1,25 salários. Então eu vou ter 6 mais 2 vezes 1,25, que dá 2,5. 6 mais 2,5, 8,5. Então, um engenheiro que trabalha 8 horas diárias, ele tem regulamentada 8 salários e meio. Isso, a realidade que a gente vive no Brasil hoje, ela é um pouco diferente disso. Porque a gente vê, não sei se vocês acompanham, mas a gente vê muitos editais de prefeituras, por exemplo, com salários muito abaixo disso, 3, 4 salários por 6 horas. Então é uma briga muito séria que o CREA tem, principalmente com editais de concursos públicos, né? Ou processos seletivos, que eles tentam impugnar esse tipo de processo, de seletivo, esse tipo de concurso, por justamente não realizar, não cumprir com o que foi regulamentado, que é essa jornada de 6 horas diárias, 6 salários mínimos, cada hora adicional, 25% a mais do salário mínimo. Então, um salário mais 25% do salário mínimo. Essas continhas é interessante saber, porque pode ser que caia na prova, né? Ainda sobre o mercado de trabalho, o que eu falo para vocês que é muito importante são os estágios, que ainda é um pouco cedo para vocês, né, que estão no primeiro período. Mas se surgir uma oportunidade, mesmo que não seja um estágio remunerado, mesmo que seja um estágio extracurricular, entrar na área. Porque a partir do momento que você consegue entrar em algum lugar para trabalhar, para vivenciar, às vezes você nem vai realmente botar a mão na massa, mas você vai estar vivenciando aquilo ali. Eu fiquei, um exemplo meu, eu fiquei 2 meses simplesmente acompanhando um construtor de pavimentação. Eu não fiz nada, assim. Eu só entrei em contato com ele e falei assim, posso te acompanhar durante 2 meses, 1 mês, 2 meses? Por quê? Porque aí você vê o que é engenharia. Você vai vivenciar o dia a dia de trabalho do engenheiro. De obra, que no meu caso, de obra, de canteiro de obra. Então ali, só de vivenciar aquilo ali, você vê como que é o trato com a pessoa que você está trabalhando, o que é importante você fazer, o que você não deve fazer. Então é importante essa parte do estágio justamente para você viver o mercado, viver onde você vai trabalhar. Quanto antes vocês conseguirem, melhor. E assim, provavelmente os primeiros não serão remunerados, mas a experiência, os contatos,
o network, né, ele é muito importante, e vai te facilitar muito lá na frente. E para você conseguir, às vezes, os estágios, ou até empregos mesmo, a gente conta com o canal Conecta, que é uma ferramenta disponibilizada pela faculdade, que junta quem quer estágio, quem quer fazer estágio, com quem precisa de estagiário. Então, é um canal de comunicação entre o empregado, o futuro empregado, e o empregador. Vamos supor, é um LinkedIn melhorado. Ou vagas.com.br, que é melhorado. Então, é muito interessante esse canal Conecta. Não sei se isso já foi passado para vocês, mas se não tivesse sido passado, a gente pode fazer um momento para vocês se cadastrarem no canal Conecta, conhecerem essa ferramenta que é muito interessante. E mais dicas para você conseguir entrar legal no mercado de trabalho, na teleaula 1, no finalzinho dela, o professor ele passa várias dicas mesmo para conseguir chegar no mercado de trabalho, que é um passo. Eu não vou falar que ele é difícil, mas ele é desafiante, desafiador. Então, quanto mais você estiver preparado para entrar nele, melhor. Então é isso. Esse aí seria um apanhado geral da primeira aula, né, que foi dada lá. Agora, eu não vi ninguém com a mão levantada aqui no negócio aqui. Mas aí eu abro para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, alguma colocação para fazer ou pelo próprio WhatsApp, igual eu comentei agora há pouco, ou se quiser fazer por aqui também, pode abrir o microfone aí e falar. Eu deixo esse espaço reservado. Depois a gente faz a atividade relacionada à teleaula 1, que seria a aula atividade 1. Vou aguardar mais um tempinho aqui, que tem alguém digitando aqui. Vou responder a pergunta do Marlon. Ele perguntou: você, como engenheiro civil, tem autorização para assinar projeto elétrico? É isso mesmo? Mas projetos que são de baixa tensão, tá? São situações bem atípicas, vamos dizer assim. Porque eu, na minha grade de engenharia civil, tive a disciplina instalações elétricas prediais. Então, do relógio, né, do medidor para dentro da edificação, eu posso sim, se for baixa tensão, ou seja, projetos pequenos, eu tenho atribuição para assinar. Agora, do relógio até a rede, eu não posso mexer em nada, e se for média e alta tensão, eu não posso assinar. Beleza?
Pessoal, acabei de mandar também no grupo a resolução sobre as nossas atribuições. Você sabe de algumas atribuições de engenharia de produção. Eu teria que fazer essa pesquisa, mas eu de cabeça não sei não. Eu teria que pesquisar, porque como a engenharia de produção é uma engenharia relativamente mais nova, né? Eu não sei. Eu vou procurar saber e te respondo, Cristiano. Pergunta do Bruno. Assinando a RT, estando fora das suas atribuições, quais as punições, processos o CREA tem para você? Depende, Bruno. Depende de qual foi a sua, onde você passou do limite e quanto você passou do limite. Então, as punições e processos vão desde é, uma passou a palavra aqui agora. Você pode ser verbalmente, você pode receber um processo verbal mesmo, você pode falar, ó, você fez errado, você pode receber essa punição por escrito, também branda, você pode receber multa, você pode receber até suspensão do CREA. CREA Júnior. Então, o CREA Júnior é bem interessante essa organização. É bom para vocês já darem uma olhada nisso também, porque é uma forma de vocês estarem dentro do CREA, já vendo como é que funciona, como é que é o trabalho. Eu não sei atualmente como que tá funcionando o CREA Júnior, não. Mas pode entrar em contato para fazer parte do CREA Júnior, porque quanto mais vocês estiverem por dentro do CREA, melhor, tá, gente? Porque o conselho está lá justamente para isso, para dar suporte para a gente trabalhar. Então, quanto mais dentro do CREA, porque tem muita gente que tem medo do CREA, mas não tem que ter medo do CREA, você tem que trabalhar junto com o CREA. Porque às vezes as pessoas têm medo porque o CREA pune, e pune mesmo. Mas ele só pune quem faz coisa fora do propósito, fora do que deveria ser feito. Então, é nesse sentido que o CREA trabalha, entendeu? Então, eu acho válido, super válido o CREA Júnior, quanto mais participar. E aí, interessante do CREA Júnior é que eles sempre estão envolvidos com semanas acadêmicas fora daqui, que é interessante, é um networking. Quanto mais contato vocês fizerem, contatos sérios, dentro de CREA, dentro do CREA Júnior, dentro de semanas acadêmicas de outras instituições, é melhor, porque é justamente esse network que posteriormente vai te dar possibilidade de trabalho. Então, se você é uma pessoa que é esforçada, demonstra interesse, estuda, tem conhecimento e demonstra isso para as pessoas e ajuda as pessoas, você futuramente vai se dar bem. Ele também é pago. Olha, eu não vou saber te falar, Vitor, se ele é pago ou não, mas eu acredito que não. Eu acredito, porque o CREA Júnior não é obrigatório, tá, gente? O CREA Júnior é uma ferramenta, vamos dizer, uma ferramenta, um plus do CREA, justamente para os alunos que ainda não são formados, porque quem não é formado não pode participar de eventos do CREA e tal. Então, posso fazer essa pesquisa também para vocês em relação ao CREA Júnior para a gente. Deixa eu anotar aqui. Para a gente. Para nos mobilizarmos também em relação a isso. Logística pode ser. Pode, Gilson.
Pode ser. Eu vou pesquisar mais sobre essas atribuições da engenharia de produção e vou passar para vocês, tá? Mas logística, sim, provavelmente. CREA serve para técnicos também. Outra coisa que você fala. Os técnicos, eles anteriormente tinham, Juan, eles tinham o. Eles faziam parte do CREA, do Conselho de Engenharia. Mas agora eles mudaram. O Conselho de Técnicos. Deixa eu ver qual é o nome aqui. Mas agora eles criaram um conselho só para eles. CFT, Conselho Federal dos Técnicos. Aí lá você vai ter vários outros, técnico industrial, técnico de edificação, técnico de outras coisas. Beleza, Juan? Lunardi, o estágio, existem dois tipos de estágio, Lunardi. Existe um estágio que é um estágio curricular e um estágio que é chamado de estágio extracurricular. O estágio curricular é obrigatório para você formar. Então você vai ter lá tantas horas no estágio que ele aí. Esse estágio curricular, que é um estágio obrigatório, ele é acompanhado vai ser acompanhado pelo seu tutor na faculdade. Você tem que apresentar relatórios, você tem que fazer isso. É como se fosse uma disciplina. Então você vai fazer esse estágio. Eu não me lembro certinho na grade de vocês, mas acredito que são 2 estágios, 1 e 2, que é obrigatório. E o estágio extracurricular, que é um estágio que não é obrigatório, é um estágio que você pode já começar a fazer agora, se você quiser, ou 2, 3 períodos para frente, que é o estágio que você pode até ser remunerado, só que aí você não tem a tutoria da faculdade, você não precisa prestar relatórios, essas coisas. Vai te contar como horas extracurriculares que você precisa também. Mas existe o estágio obrigatório. Ele é até uma disciplina. Se você procurar na sua grade aí, você vai ver lá, estágio curricular. Em qual período? O estágio, eu recomendo no quarto. Eu acho que no quarto período é uma hora boa. Mas assim, como às vezes a gente está num processo de retomada de economia, então às vezes não existem muitas oportunidades, a partir do terceiro período, se você começar a procurar, já é válido. Porque aí você começa a procurar e você tem 6 meses aí, 4, 5 meses para conseguir arrumar um estágio bacana, e aí no quarto já começar. O interessante é o quê? Você começar a estagiar quando você começa a ter as disciplinas específicas do seu curso. Porque se você começar a estagiar agora, às vezes você nem sabe muito bem como funciona, entendeu? Também assim, não é errado, óbvio, mas eu acho que talvez não seja muito válido. E tomar muito cuidado também onde você vai estagiar para que você não acabe pegando muitos vícios da profissão que as pessoas cometem às vezes, que faz uma coisa errada há muito tempo, que faz daquele jeito e tal. Sempre tem que ter muito bom senso. Mas a partir do quarto período é bem interessante. Quem já trabalha na área, mas em que sentido, Lunardi? Valber, o estágio tem que ser acompanhado de engenheiro. Sim, o estágio, principalmente o estágio curricular, ele deve ser acompanhado tanto pela faculdade como por um engenheiro responsável. Então você vai ter que ter um engenheiro responsável para te acompanhar sim. Porque o estágio é justamente para que você, vamos dizer, aprenda a trabalhar, vamos dizer assim. Então você não pode ser aquele, não é interessante que seja aquele estágio que às vezes acontece que a pessoa pega, te passa um serviço que ela não quer fazer para você fazer e toma e faz e vai que vai. Mas o cara que te oriente, né? Que ele te passe, que ele te explique, ó, isso é assim, assim, assado, acontece assim, assim, assado, esse tipo de coisa. Então, precisa ser acompanhado por um engenheiro, sim. Ah, beleza, Leonardo. Transporte e logística.
Eu trabalho numa empresa de transporte e logística, teria de fazer um estágio específico. Gilson, a gente pode. Isso aí vai ter que ser na hora. E você está falando sobre o estágio curricular ou extracurricular? Ai, irmão. Ai, Jesus do céu. Gilson, isso depende muito. A gente vai ter como saber melhor isso quando você tiver que fazer o estágio o curricular, que é uma disciplina. Mas se a empresa se enquadrar e você tiver a possibilidade de acompanhamento lá na empresa, eu acredito que você pode fazer na empresa que você trabalha assim, sem problema. Mas isso é caso a caso e precisa ser visto, tá? Quem está com o microfone aberto aí? É importante saber inglês para a qualificação. Jonatas, inglês hoje é muito importante, principalmente se você quiser entrar em grandes empresas. Quem tem inglês fluente está um passo à frente, tá? Então, o inglês é muito importante para a qualificação pessoal, sem dúvida. Não só na engenharia, como em qualquer outra área, né? Mais alguém? Marlon, eu trabalho como eletricista. Então, no caso, vou ter que arrumar uma empresa que envolve engenharia elétrica. É isso. É isso. É isso aí. Você vai ter que trabalhar numa empresa que tenha um engenheiro, né? O que eu te indico, assim, como uma dica mesmo, seria você fazer o seguinte: você já trabalha como eletricista, então provavelmente a execução você já deve saber muita coisa de executar o serviço. Então procure um estágio em projeto, procure um estágio em outra área, entendeu? Para que você some conhecimento. Por exemplo, porque se você trabalha como eletricista, você provavelmente executa o serviço, né? Você trabalha executando projetos. Você. Então, nessa área de execução de execução que eu digo mesmo, você provavelmente tem uma boa experiência. Então, o ideal é que você consiga um estágio em uma área que você não tem experiência. Por exemplo, a elaboração do projeto. Entendeu? Lunardi? Não. Você não precisa deixar seu emprego, não. Calma. Primeiro, o estágio ainda está longe, entendeu? E segundo, se você tem a orientação, mesmo que remota, desse cara, desse engenheiro, desse responsável técnico, você você tem o acompanhamento do engenheiro. O problema é se você não tivesse ninguém, entendeu? Então, não precisa largar o emprego, não. Você vai estagiar, provavelmente você vai conseguir estagiar na mesma empresa que você trabalha, tá? Mas olha só, isso tudo é mais para frente, então não se preocupe com isso por agora. As dicas de estágio que eu estou falando é mais para o pessoal que ainda não tem experiência na área, nunca trabalhou, nunca não conhece, entendeu? Não, então, Leonardo, fique tranquilo. Sugue o máximo que você puder dessa pessoa. Porque se ele é responsável por várias plantas, provavelmente ele é um cara muito bom.
Então, sugue o máximo que você conseguir dele. Conhecimento, gente, a gente tem que, quando a gente encontra com alguém que a gente vê que tem conhecimento maior do que a gente tem que aproveitar bastante. Principalmente se a pessoa for aberta a isso, né? Se ela gostar de passar conhecimento. Então, porque tem gente que sabe muito, mas não gosta de passar, né? Fica achando que vai nutrir o adversário do mercado de trabalho. Não é assim que funciona, né? Então, quanto mais conhecimento você passar e quanto mais você receber, melhor. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou vamos passar para a aula atividade? Dou-lhe uma. Beleza, então. A aula atividade que a gente vai fazer hoje é justamente relativa à teleaula que foi daquela semana, né? Então, deixa eu fazer um negócio aqui. Vou compartilhar com vocês a tela novamente. Vou colaborar aqui, ó. Eu não sei se alguém não tem, nunca viu ou não tem ainda muita familiaridade com o portal e com as atividades do portal, mas a gente sempre separa aqui, ó. Como vocês podem ver, a teleaula, qual é a realização dela, quais são os arquivos pertinentes a ela. Aqui você tem o vídeo da teleaula e eu acredito que para por aqui de vocês, porque isso aqui é parte do tutor. E você tem, junto da teleaula, no mesmo dia, num horário diferente, a aula atividade. Então, TA, teleaula 1, AA, aula atividade 1, mesma disciplina e tal. Então, aqui vocês têm justamente a aula atividade. Vocês vão ter o arquivo aí que vocês conseguem baixar, que é justamente esse arquivo aqui, ó, que é o formulário da aula atividade. Tá certo aí? Todo mundo tá vendo? Vamos lá. Aqui é o formulário da aula atividade. Então, isso aqui é o que a gente a gente faz depois da teleaula, justamente. Tem umas questões que são questões parecidas com as questões que são cobradas na prova, vocês já devem ter percebido. Então, vamos começar. É bom vocês já darem uma olhada nisso antes, mas vamos começar aqui com a questão 1. De acordo com a evolução da engenharia no Brasil, qual decreto resultou para o conhecimento da profissão, para o reconhecimento da profissão do Brasil? Então, dá uma olhada nas alternativas aí e vai lá no WhatsApp lá e responde qual é a certa para a gente ver. Vou dar 2 minutos. Esse tipo de questão aí, pessoal, só para dar uma dica para vocês, é uma questão que vocês têm como saber assim. Você tem duas formas de saber a resposta correta. Uma forma é saber qual é o número certinho do decreto, que é uma decoreba, alguma coisa assim, um pouco mais. Que eu não gosto muito de fazer, eu não gosto muito de decorar as coisas. Mas você tem outra forma também, que é o quê? Ele te dá o decreto, são todos diferentes um do outro, e depois te dá as profissões que foram regulamentadas. Então, se você lembrar lá que as profissões eram engenheiro, arquiteto e agrimensor, você não precisava saber que o decreto era o 23.569, da letra C, justamente a letra que o pessoal está respondendo aí, show de bola. Então, é uma pergunta, é interessante para vocês
isso para prova, tanto para prova de faculdade, quanto para concurso público, esse tipo de coisa, é interessante vocês começarem a ter essa manha de entender as perguntas das provas. Então, vai muito mais de um entendimento, de uma interpretação boa de texto, do que saber exatamente qual é a resposta correta. Mas tá certo, é a letra C, é o 23.569, que regulamentou o exercício de profissão de engenheiro, arquiteto e agrimensor. Certo. Questão 2. O engenheiro não pode atuar em sua profissão quando? Dê aí e respondam no Ares. Já responderam aí, letra D, isso aí, justamente. Nós não podemos exercer a profissão se estivermos com o nosso CREA suspenso. Por qualquer motivo, tá, gente? Existem várias formas de suspensão do CREA. Uma delas, por exemplo, é não pagando anuidade. Se a gente estiver com a anuidade sem estar paga, nós não estamos hábeis a exercer a nossa profissão. Então, executar ações legais condizentes com as suas atribuições descritas na legislação? Certo. Você vai ter lá a legislação do CONFEA falando quais são as atribuições. Assinar como responsável um projeto, a empresa estiver efetivamente trabalhando? Certo. Tiver registro no CREA? Tem que ter. Se tiver com o seu CREA suspenso, letra D. Então, quando você está com o seu CREA suspenso, você não pode exercer a profissão. Questão 3. Maria Joaquina é uma moça muito estudiosa e deseja ingressar na faculdade. O que ela sabe é que gosta muito de cálculos e então optou por cursar engenharia. Porém, Maria Joaquina ainda tem dúvidas de qual engenharia escolher. Diante de algumas pesquisas realizadas por ela, percebeu que existem diversas engenharias disponíveis para cursar. A única certeza de Maria Joaquina é que deseja atuar no desenvolvimento de produtos e processos da indústria de bebida, em escala industrial, desde a seleção de matéria-prima de insumos e de embalagens, até a distribuição e armazenamento. Qual engenharia ela deve cursar, dentre essas daí? O que vocês acham? Tem 3 aí que dá para eliminar, né? É. Ficou entre a D e a E, não é isso? Vocês estão em dúvida entre a D e a E? Engenharia elétrica, não, pode cortar. Engenharia da computação, também pode cortar. Engenharia mecânica, também pode cortar. Acho que fica mais em dúvida se é a engenharia de alimentos ou a engenharia de automação e controle. Como a gente está tratando desde desenvolvimento do produto, processo da indústria, então, desde seleção de matéria-prima, seleção dos insumos, embalagem, distribuição e armazenamento. Então, se ela está pensando em trabalhar com seleção de matéria-prima, de insumo, de embalagem, principalmente seleção de matéria-prima de insumo, ela está querendo trabalhar no processo de produção. Se ela quer trabalhar no processo de produção, ela tem que saber a fundo esse processo. E aí ela teria que fazer justamente a engenharia de alimentos. É a letra D mesmo, tá certo.
Por quê? Porque ela tem que entender como que funcionam esses processos, ela tem que entender como que funciona a produção da bebida, desde a matéria-prima e os insumos até a distribuição e armazenamento. Então, é o ciclo completo dentro da indústria. Então, ela teria que escolher a engenharia de alimentos mesmo. Parabéns aí. Então, questão 4. É sabido que a remuneração dos profissionais da área de engenharia é regulamentada pelo CREA de acordo com a Lei 4.950-A, de 22 de abril de 1966. De acordo com esta lei, qual afirmação é verdadeira? A cada 6 horas trabalhadas, estabelece 6 salários mínimos. Vamos passar para a próxima. A cada 6 horas trabalhadas, estabelece 8 salários mínimos. Já falaram a letra A aí, tá certo. É isso aí. Tá errado. 6 horas são 6 salários. A cada 7 horas trabalhadas. Então vamos lá. A cada 7 horas trabalhadas, quantos salários mínimos os engenheiros deveriam receber? Respondam aí no WhatsApp. Se ele trabalhar 7 horas semanais. Isso aí, Marcos. Parabéns. Exatamente. 7 horas semanais, ele vai receber os 6 salários referente a 6 horas, mais um salário acrescido de 25%. Então, 1,25 salários. Então, eu teria o total de 7,25 salários mínimos. Então, ele falou que é 8, está errado. A cada 8 horas trabalhadas, estabelece 8 salários mínimos. Está errado. São quantos salários mínimos para 8 horas trabalhadas? Aí gerou alguns responderam 8,25 e outros responderam 8,50. A resposta certa é 8,50, é 8,5. Por quê? Porque eu teria 6 salários referentes a 6 horas trabalhadas, mais 1,25 salários referentes a 1 hora extra, 1 hora excedente, e 1,25 salários referente à segunda hora extra. A segunda hora excedente, perdão, não é hora extra não, hora excedente. Então, 1,25 mais 1,25, 2,5. 2,5 mais 6, 8,5 salários. Tá certo aí que respondeu 8,5. A cada 6 horas trabalhadas, estabelece 7 salários mínimos. Está errado também, que a gente sabe que para 6 são 6. Então a resposta certa realmente é a letra A. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida em relação à atividade ou alguma dúvida que ficou para trás aí? Como eu sempre digo, quem cala consente, então sem dúvidas. Pessoal, a gente finaliza por aqui então esse nosso primeiro encontro referente à teleaula 1 da disciplina Engenharia e Produção. Eu volto a conversar com vocês pelo WhatsApp para a gente marcar aí a nosso encontro referente à segunda, a teleaula 2. Vamos ver se a gente faz essa semana ainda para não acumular para a semana que vem. Continuem estudando, reforcem o material do portal, deem uma olhada no conteúdo web, deem uma olhada no livro, mantenham-se engajados, principalmente nesse horário, nesse tempo que a gente está vivendo.
Eu estou aqui disponível para quem precisar de qualquer coisa. Quem já precisou e me procurou viu que eu estou disponível para todo mundo precisando. Qualquer hora pode me mandar mensagem, às vezes eu não respondo na hora, mas eu respondo. Em relação ao que eu falei mais cedo, ao PTG, me dê um feedback se vocês foram bem, como é que foi e tal. E precisando pode contar comigo, beleza, galera? O Valber falou que na segunda tem prova, eu vou dar uma olhada nas atividades, nas próximas atividades, e vou entrar em contato. Eu vou reunir tudo numa coisa só para a gente ver em que pé que a gente está. A gente não tem aula prática esse semestre, então provavelmente a gente vai ser tudo digital mesmo, até o final do período. Beleza, galera? Valeu, boa noite. A gente se fala no grupo lá. Falou!